Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação da palavra, mais uma oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor nas Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez e perseverarmos em oração, perseverarmos na busca pela intimidade com o Senhor, na busca pela intimidade com a palavra do Senhor. Nós possamos então nos doar inteiramente para esse momento de meditação e deixar que o Espírito Santo venha falar conosco, deixar que o Senhor venha falar em nós. Deixar que o Senhor venha tomar conta dos nossos corações. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José. Vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José. Vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José. Vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada da bainha e estava prestes a suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Creia no Senhor Jesus, e hei de ser salvo tu e todos da tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa. Preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Jesus, em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, me estenda o vosso braço e me ajude. Ó Senhor, me estenda o vosso braço e me ajude. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Hei de estender o vosso braço em meu auxílio, e hei de haver de salvar-me com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. E eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estenda o vosso braço e me ajude. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá sobre vós o defensor. Mas se eu for, eu vos enviarei a ele. E quando ele vier, demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais hão de me ver. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos aqui a necessidade de compreender
que no fim das contas não adianta nós continuarmos nos voltando para coisas que são deste mundo, não adianta mais nós continuarmos dando atenção somente para as coisas deste mundo, não adianta mais nós darmos atenção somente para coisas que no fim das contas não ajudem em nada, não nos leva a nada, não é bom para nada em nossas vidas. Por diversas vezes nós nos perdemos com coisas que nos atrapalham de alguma maneira, coisas que de alguma forma podem acabar tirando nossas atenções das coisas essenciais da vida. E quando eu digo essenciais da vida, eu quero dizer essenciais daquilo que provém do Espírito Santo, porque Ele é caminho, verdade e vida, assim como disse Jesus. Diversas vezes nós estamos aqui presos a coisas que não acrescentam em nada, e até na hora de nos relacionarmos com Deus, nós não sabemos como falar direito, não entendemos direito quem é o Senhor. E aí nós nos entristecemos com Deus, nós ficamos com raiva de Deus, nós nos chateamos com Deus. E eu digo isso porque eu já passei por isso várias vezes, e inclusive recentemente eu passei por isso. Eu não preciso apontar o dedo para ninguém. Nós somos humanos e por diversas vezes nós já nos acostumamos a jogar as coisas para alguém, né? Sempre buscamos alguém para culpar. Sempre nos colocamos como inocentes, como vítimas e lançamos as coisas sobre os outros. Mas quantas e quantas vezes nós realmente olhamos para o Senhor e dissemos: não, Senhor, eu fiz besteira, eu estou errado e eu preciso de conversão, eu preciso de ajuda, eu preciso de transformação, me ajude, por favor, porque sem Ti nada posso fazer. Sem Ti nada posso fazer. E por que eu digo isso? Porque aqui nós temos o coração de discípulos jovens que estão olhando para Jesus e estão dizendo: Senhor, mostra-nos o colo do Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra qual é o caminho. Senhor, nos mostre a verdade, nos diga o que devemos fazer. Quando na verdade os apóstolos, os próprios discípulos de Jesus deveriam estar entendendo que Jesus ele vai para o Pai e isso é motivo de alegria. Jesus vai para o céu preparar as moradas, isso é motivo de alegria. Eles deveriam estar entendendo que quem vê o Pai, quem vê Jesus vê o Pai, e quem vê Jesus consegue contemplar a presença do Pai no nosso meio. É por isso a importância da Santa Eucaristia, meus irmãos e irmãs. É por isso a importância de ir para a igreja e contemplar o Senhor no sacrário, contemplar o Senhor na Sagrada Escritura, contemplar o Senhor na Santa Eucaristia durante uma adoração. Nós temos o péssimo hábito de querer nos resumir a coisas poucas, fazer as coisas do nosso jeito e às vezes até querer fechar, enquadrar o Espírito Santo, enquadrar o nosso Deus dentro de uma caixa que não é a dele. Dentro da nossa própria caixa, do nosso jeito de fazer, do nosso jeito de pensar, nossas próprias crenças. Esse não é Deus. Não é o nosso Deus. Não é assim. Jesus está dizendo aqui: vocês não me perguntam para onde eu vou. Vocês dizem coisas que não fazem sentido. Vocês perguntam qual é o caminho. Vocês pedem para eu mostrar o Pai. Filipe, você não consegue entender? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem permanece em mim, o Pai permanece nele. Nós permanecemos nele. Vocês deveriam perguntar: para onde vai, Senhor? Porque eu disse tudo isso e a tristeza de vocês encheu o coração de vocês. Eu disse que eu vou para o Pai. Eu disse que eu vou enviar-lhes o Paráclito. Eu disse que eu vou sair da presença de vocês, presença física. E vocês se entristeceram, ao invés de se alegrarem por saberem que eu vou para o Pai. Não é sobre isso. Eu digo a vocês a verdade. É bom para vocês que eu parta, porque senão não poderei enviar-los o defensor. Não poderei enviar para vocês o defensor. Mas se eu for, eu vos enviarei a ele. E quando ele vier, ele vai demonstrar ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Eu vou enviar para o mundo aquele que vai nos dizer, aquele que vai mostrar para vocês o que é o pecado, e aquele que vai mostrar para vocês qual vai ser a justiça, e aquele que vai mostrar para vocês como vai ser o julgamento. O pecado vai mostrar que realmente aqueles que caminham sem Jesus é porque não acreditaram nele e se voltaram contra ele. A justiça porque Jesus vai para o Pai e quando chegar lá ele estará realmente avaliando, julgando cada um de nós segundo nossos próprios atos, de modo que nós não mais o veremos, e isto é justo. É justo que retorne para o Pai aquele que veio para o Pai. E aqueles que não conseguem acreditar nisso, aqueles que não conseguem entender isso, aqueles que não conseguem crer em Jesus Cristo e entender o valor
da descida de Jesus e da sua ascensão ao céu, aqueles que não conseguem entender tudo isso, toda essa força mística e milagrosa do Deus Todo-Poderoso que é Jesus Cristo, quem não entender isso não entenderá o que é de fato a justiça. E portanto, no dia do julgamento, o chefe deste mundo que já está condenado, aqueles que seguem o chefe deste mundo, aqueles que seguem a vida mundana, serão condenados junto com ele. Olha só, meus irmãos e irmãs, o que Jesus está dizendo para nós. Ao invés de nos entristecermos com coisas que não acrescentam em nada e que só nos atrapalham, ao invés de nós nos entristecermos por causa de uma sabedoria humana, ao invés de clamarmos a sabedoria divina e nos fazer entender, pedir para o Senhor para que nós possamos entender, de fato, o que é a profundidade da vida com Cristo, ao invés de nós nos alegrarmos pelo fato de que de que Jesus foi para o alto e agora ele pode nos enviar constantemente o Espírito Santo, não. Nós nos perdemos, nos afastamos. Na primeira coisinha, nós desistimos de Jesus. Na primeira coisinha, nós não queremos mais nada com ele. Me diz, meu irmão, minha irmã, faz algum sentido para você viver assim? Faz algum sentido para você? Uma hora você está com Deus, outra hora você não está. Uma hora você segue a Cristo, outra hora você não segue. Uma hora você está alegre perto de Jesus, outra hora você aponta o dedo e só falta jogar pedra na cruz. Uma hora você quer o Espírito Santo, outra hora você quer o pecado. Faz algum sentido? Porque Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo vier sobre aqueles que realmente crerem em Jesus, virá também a explicação, em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. E é por isso que o Salmo de hoje, eu estou fazendo invertido hoje, né? Estou meditando de forma invertida. O Salmo de hoje vai falar justamente sobre isso para nós. Que a partir do momento que nós compreendemos que a vinda do Espírito Santo é para revelar o pecado, a justiça e o julgamento, o que é o pecado neste mundo, o que é justo de se viver, qual é a justiça divina e como será o julgamento, sobre o que vai ser o julgamento. A partir desse momento que nós compreendemos isso, ó Senhor, estenda-me o vosso braço e me ajude. É o que o Salmo de hoje vai nos dizer, é o que o Salmo de hoje vai nos mostrar e nos ensinar a clamar. Ó Senhor, estenda-me o vosso braço e me ajude. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque o Senhor ouviu as palavras dos meus lábios. Percebam, meus irmãos e irmãs, Deus não é um Deus que te ignora. Deus não é um Deus que vai deixar de lado a sua oração. Deus, ele vai fazer de tudo para te escutar. Ele inclina seus ouvidos, como diz Santa Teresinha. Ele é tão humilde que ele se inclina para estar perto do pecador, para estar perto do pequenino, para escutar a oração do pequenino. Ele se inclina. Ah, Daniel, mas ele não responde. Daniel, ele não fala nada. Deus não fala nada. Deus não faz nada para mudar minha realidade, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, quantas e quantas vezes nós passamos por momentos de dificuldades? Quantas e quantas vezes os apóstolos passaram por momentos de dificuldade? Jesus não disse nada quando eles estavam dentro daquele barco e a tempestade estava rugindo. Jesus não disse nada, ao contrário, Jesus estava dormindo. A tempestade acontecendo e Jesus estava dormindo, até que os discípulos acordaram. Meu irmão, minha irmã, não é sobre isso. É sobre nós continuarmos clamando, é sobre nós continuarmos rezando e às vezes até louvando mesmo as dificuldades, porque o grande ponto e a grande força da vida cristã, como diz Santa Teresa d'Ávila, é a constância, é a busca pela constância da vida de oração, que é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. Na primeira dificuldade nós queremos parar de rezar, na primeira dor nós queremos parar de rezar, nas primeiras tribulações nós queremos desistir da caminhada com Cristo. E não é sobre isso, não é sobre isso. Às vezes, Deus espera que nós possamos continuar em oração e Ele quer ver até onde vai a nossa oração. Ele quer saber o quanto nós vamos nos dedicar à vida de oração, o quanto nós vamos ser perseverantes, o quanto nós vamos ser fiéis, o quanto nós vamos ser constantes na vida de oração. É isso que Ele quer às vezes. Ele quer olhar para nós e ter certeza de que nós não vamos desistir, nós não vamos parar de rezar quando Ele enviar a graça. Talvez você não esteja rezando o suficiente, talvez você não tenha hábito de oração e é por isso que a sua graça não chegou ainda. Talvez você tenha simplesmente colocado o pedido lá perto da imagem do santo, talvez você tenha colocado o pedido lá perto do altar e aí desistiu da vida com Deus. Ou então você ganhou uma graça e simplesmente parou de frequentar a igreja. Faz algum sentido na sua vida? Tudo é graça, tudo é a vida dada por Deus. Mas nós, por diversas vezes, viramos as nossas costas, ou nos entristecemos, ou então apontamos o dedo para Jesus e dizemos que Ele é o culpado da nossa vida estar ruim.
quando nós não percebemos que nós estamos cheios de pecados e nós precisamos nos expurgar e mudar completamente nossa realidade. Às vezes Deus ele quer que nós primeiro nos convertamos, mudemos a nossa vida, mudemos nosso jeito de falar, mudemos nosso jeito de fazer as coisas, para depois ele enviar as graças. Eu consigo ver na minha vida Deus realmente agindo para que um processo inteiro de transformação do meu eu, transformação do meu ego, seja algo que vai me fazer me tornar um homem melhor, até o momento em que ele finalmente vai me entregar todas as graças e as promessas que ele fez para mim vão se cumprir. Mas para isso, antes de qualquer coisa, ele vai me preparar. E quem está dizendo isso não é o Daniel, quem está dizendo isso é Santa Teresinha de novo. Deus sabe onde você vai chegar, Deus sabe quem você vai ser, mas ele precisa te preparar primeiro. E você precisa querer ser preparado, meu irmão, minha irmã. Você precisa querer ser preparado. Curiosamente, a resposta do salmo de hoje é um clamor: Senhor, estenda-me o vosso braço e me ajude. E aí, quando nós vamos ler o salmo, nós estamos louvando a ele: Senhor, eu vos dou graças, porque o Senhor ouviu as palavras dos meus lábios. Ele escuta o seu clamor, ele escuta a tua oração. E talvez você não esteja rezando o suficiente. Ele vai escutar, mas talvez você esteja parando de rezar com frequência. Como é o meu caso, às vezes eu paro de rezar durante muito tempo. Inclusive, eu falei isso para Deus ontem: Senhor, me perdoa, porque não estou rezando direito. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Essa aqui parece a minha vida, né? Perante os vossos anjos vou cantar-vos. Eu quero cantar para ti, eu quero adorar a ti, eu quero louvar a ti, eu quero me prostrar aos teus pés, Senhor Jesus. Mas talvez eu não esteja sendo tão constante na minha vida contigo. Talvez eu não esteja te revelando para os meus irmãos e irmãs. Talvez eu não esteja te levando a Deus como eu deveria levar. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais do que prometestes. Ele falou que ia permanecer comigo e na minha vida de pecado, ele continua permanecendo, mesmo sabendo que eu sou pecador. Mesmo vendo que eu estou caindo, mesmo vendo que eu não estou sendo fiel, mesmo vendo que eu não estou sendo perseverante, mesmo quando eu não estou conseguindo me doar o suficiente, ainda assim ele permanece com o seu amor e ele continua fazendo muito mais do que ele prometeu. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, e aumentastes o vigor da minha alma, meus irmãos e minhas irmãs. Já teve momentos que você acordou e você não conseguiria nem levantar da cama, não tinha força para levantar da cama. Quantas e quantas vezes você pediu ao Espírito Santo para que ele te ajudasse a levantar? Quantas e quantas vezes você pediu ao Espírito Santo para que ele te ajudasse a ter forças e te animasse? De fato, quantas e quantas vezes você fez isso? Porque talvez você esteja simplesmente esquecendo de uma verdade absoluta: que Deus é caminho, Jesus é a verdade e o Espírito Santo é a vida. E aquele que nos dá a vida, aquele que manifesta o poder das nossas almas, aquele que se manifesta dentro de nós. Por diversas vezes ele é esquecido. Talvez você não esteja rezando ao Espírito Santo quando você acorda. Talvez você não esteja rezando ao Espírito Santo ao longo do dia. Talvez você não esteja clamando a presença do Espírito e a vida com Cristo não esteja sendo real, porque você está com hábitos falhos, hábitos que não lembram de Jesus, hábitos que não te levam para perto do Pai. Talvez você esteja desprezando o Espírito Santo. Mas como eu falei, meus irmãos e irmãs, Deus, por diversos momentos, ele precisa nos preparar primeiro para poder, então ele nos dá a graça que necessitamos, para depois então nos dar aquilo que nós merecemos, que nós queremos. É por isso que o Salmo ele conclui, né, o Salmo hoje, dizendo: Senhor, estenda o vosso braço em meu auxílio, e assim a sua destra vai salvar-me. E eu te peço, completai em mim a obra começada. Eu vos peço, não deixeis inacabada. Não deixe inacabada em minha vida esta obra que fizeram vossas mãos. Ou seja, quando começar o processo de transformação, conversão e me fazer uma pessoa melhor, Senhor, eu te peço encarecidamente pela vossa bondade para sempre. Não deixe inacabado esse processo, mas conclua verdadeiramente me transformando na pessoa que o Senhor quer que eu seja, no santo que o Senhor quer que eu seja, para assim eu alcançar os altares, para assim eu alcançar o céu, para assim eu ser convertido, para assim eu ser uma pessoa melhor, melhor do que eu já fui, melhor do que eu jamais fui. Eu te peço, Senhor Jesus. É um clamor, meus irmãos e irmãs. Senhor, estenda o seu braço e me ajude. É um clamor. É um clamor. E sabe por que eu digo isso? Porque quando os apóstolos estavam presos, eles estavam louvando, rezando, eles estavam em oração, mesmo depois de terem sido açoitados, mesmo quando eles estavam aprisionados naquele cárcere. Mesmo quando eles estavam à beira da morte, eles estavam em oração. E parecia que a qualquer momento iriam acabar a vida deles ali.
mas eles se mantiveram em oração. E olha só o que vai dizer a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vai dizer que Paulo e Silas à meia-noite rezavam e cantavam hinos a Deus, versículo 25, e os outros prisioneiros escutavam, meus irmãos e irmãs, a oração de Paulo, a oração de Silas, dentro da prisão, era algo tão forte, mas tão forte, que os outros prisioneiros escutavam. A oração deles no meio da noite era algo tão forte que os outros prisioneiros escutavam, não entendiam. Não conseguiu compreender como que homens presos conseguem se manter em oração e cantando hinos de louvor a Deus quando nós estamos aqui aprisionados esperando a hora da nossa morte. O que é isso? O que esses homens têm que nós não temos? O que esses homens sabem que nós não sabemos? Por que que eles foram presos? Imagina o que esses prisioneiros devem ter perguntado sobre Paulo e Silas. Por que que eles foram presos? Por que eles estão fazendo tudo isso? O que que eles estão fazendo aqui? Vocês estão rezando e cantando hinos. Os outros prisioneiros escutavam. Versículo 26. De repente houve um terremoto muito violento que sacudiu os alicerces da prisão, deixando a prisão completamente aberta. Todas as portas se abriram e correntes de todos se soltaram. Eles rezaram com tanta força, vibrou tanto o ambiente, mexeu tanto com o lugar, que a força do Espírito Santo fez tremer, causou um terremoto verdadeiramente. Imagina como deve ter sido a oração. E detalhe, Lucas escreveu que eles estavam rezando e cantando hinos. Em momento algum, Lucas disse que eles estavam pedindo para serem libertos. Em momento algum, Lucas disse que eles queriam sair dali. Ele só disse que eles estavam rezando e cantando hinos de louvor a Deus. E houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e até as correntes se quebraram. A força da oração verdadeira, a força da oração constante, a busca pela oração é capaz de tudo isso, meus irmãos e irmãs. O ambiente ao teu redor vai ser transformado se você começa a ter uma vida de oração. O ambiente da tua família, o ambiente da tua casa, do teu trabalho vai ser transformado quando você permanece em uma vida de oração. Assim como aconteceu com Paulo e Silas naquela prisão. Eles estavam na prisão. Vocês conseguem entender isso? Eles estavam na prisão. Não era em casa. Não era no barco. Não era ao ar livre, era na prisão que eles estavam louvando. A mesma prisão de onde Paulo escreveu, inclusive, algumas cartas. Eles estavam na prisão rezando e louvando, cantando hinos de louvor a Deus. E nós que estamos aqui muito bem, né, na nossa zona de conforto dentro de casa, nós podemos começar a choramingar por causa de coisas bestas. Porque é isso, né? Nós queremos um evangelho que realmente seja um evangelho que nos agrade, um evangelho que fale melhor das nossas vidas, um evangelho que simplesmente ele se converta para nós, ao invés de nós nos convertermos ao evangelho de Cristo. Não é sobre isso? Nós precisamos ter vergonha na cara urgentemente. E eu digo isso para vocês, eu digo isso para mim mesmo, porque só de olhar e entender, no fim das contas, essa daqui inclusive é uma das melhores passagens dos Atos dos Apóstolos. Para mim, particularmente, é uma das melhores passagens de Atos. Porque ver que realmente os homens de Deus, ver que os apóstolos, ver que aqueles discípulos, ver que os seguidores de Cristo, eles não se incomodavam de serem açoitados, eles não se incomodavam de ser chicoteados, eles não se incomodavam de ser presos, eles não se incomodavam de morrer por Cristo, faz com que a minha fé fique cada vez mais forte e ao mesmo tempo faz com que a minha alma fique envergonhada. Quem sou eu perto deles? E olha só que interessante, para terminarmos essa parte da meditação, olha só que interessante, o carcereiro acordou quando tudo isso aconteceu e viu as portas da prisão abertas, achando que os prisioneiros haviam escapado. Ele pegou a espada e ia se suicidar-se porque iam dizer que a culpa era dele. E aí o que aconteceu então? Paulo, olha só, gente, eu imagino essa cena aqui. Paulo gritou com voz forte: não te faça mal algum, nós estamos aqui. Não se mate, nós estamos aqui. Eu imagino Paulo olhando para cada um daqueles prisioneiros e dizendo: fiquem todos aí, não fujam, porque vai ser melhor para nós se fizermos isso. É justo que nós estejamos aqui, porque se nós cometemos algum crime, nós precisamos pagar. Se nós cometemos algum crime, nós precisamos continuar presos. Nós estamos aqui, então continuem nas celas de vocês, continuem aí. Continuem aí. E aí, simplesmente por causa dessa decisão, Paulo evitou que uma vida fosse tirada. O carcereiro não se matou. Mais do que isso, além do fato de ter salvado uma vida, a conversão deles,
a justiça que existia dentro do coração dos apóstolos levou o carcereiro a pedir tochas, correr para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas, no versículo 29. E no versículo 30 ele vai dizer: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque se tudo isso aconteceu por causa das orações de vocês e vocês continuam aqui presos, mesmo depois de poder sair daqui fugindo, se vocês continuam aqui, tem alguma coisa de errado, porque eu devo estar vivendo errado. Como eu faço para ser salvo? Olha a pergunta dele: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus. Tu e a tua família serão salvos. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua família, e com certeza também aos prisioneiros. Versículo 33, na mesma hora daquela noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. Imediatamente, o carcereiro foi batizado junto com os seus familiares. Paulo e Silas não salvaram apenas uma alma da morte, mas ajudaram outras almas a se converterem, meus irmãos e irmãs. Quando nós permanecemos em oração, quando nós cremos na força de Jesus Cristo, quando nós realmente cremos que o Senhor pode fazer, quando nós nos doamos inteiramente para a oração, quando nós nos permitimos ser justos, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos pede, quando nós permanecemos no lugar onde nos colocaram, ainda que seja muito complicado e ainda que tenhamos a oportunidade de fugir, quando nós permanecermos firmes na fé, as correntes vão cair. As paredes da prisão vão ceder. Tudo ao nosso redor pode cair, mas nós permanecemos firmes. Nós permanecemos firmes. E na nossa firmeza na fé, somos capazes de transformar o coração, não apenas de uma pessoa, mas de uma família inteira. Talvez de todos aqueles prisioneiros, talvez de uma multidão. Como foi o caso de Paulo, como foi o caso de Silas. Versículo 34, a palavra do Senhor termina hoje dizendo: Paulo e Silas subiram até a casa do carcereiro, que preparou-lhes um jantar. Alegrou-se com todos os seus familiares, porque agora ele acreditava em Deus. Alegrou-se com todos os seus familiares, porque agora ele acreditava em Deus. Que essa alegria também alcance nossos corações e que tenhamos parresia, coragem, que tenhamos vontade de anunciar o Senhor, ainda que seja muito complicada, e que a vida de oração permaneça firme, ainda que seja doloroso em alguns momentos. Mas que assim nós possamos então alcançar as transformações que nós tanto desejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho e São José. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Que essa palavra tenha edificado seu coração e alcance cada vez mais e mais almas.